Hoje eu vou contar a história por trás da música Getting Better, presente no disco de 67, Sgt. Pepper's. Essa foi uma música escrita pelo Paul McCartney e pelo John Lennon. Era uma tarde qualquer da primavera de 67 e o Paul resolveu dar uma voltinha com a sua cadelinha chamada Martha. E que, por sinal, no ano seguinte ele escreveu uma música chamada Martha My Dear, que era sobre ela. Então o Paul colocou ela dentro do seu carro, que na época era um Aston Martin, e sentou-se ao lado dela e deu partida no carro. Só que ele acabou não ligando. Aí ele deu uns golpes pra ver se funcionava, mas não deu certo. Aí ele desistiu e entrou no seu outro carro, que era um Mini Cooper. E esse sim ligou de primeira. Aí o Paul dirigiu até o parque Primrose Hill. Aí a Martha começou a correr por aí como uma cadela perfeitamente normal, enquanto as nuvens tampavam o sol. Aí o Paul soltou a seguinte frase pra si mesmo: It's getting better, querendo se referir ao tempo. Aí o Paul começou a rir sozinho, porque essa era uma das frases que um sujeito chamado Jimmy Nichol ficava repetindo enquanto os Beatles estavam lá na Austrália em 64. Jimmy Nichol foi um baterista que substituiu o Ringo Starr por um tempo enquanto ele estava doente. Aí eles ficavam perguntando pro Jimmy se ele estava gostando de ficar ali e tudo mais, e ele só respondia It's getting better. Aí depois o Paul foi pra casa dele, que fica lá em St. John Wood, e ficou repetindo a frase It's getting better e tentava achar uma melodia no violão. Aí eventualmente o John acabou aparecendo lá na casa do Paul. Aí o Paul disse que eles iam fazer uma música chamada It's Getting Better. Aí os dois começaram a tocar e cantar e a compor a música. Eu vou ler um trecho do livro do Hunter Davis onde ele fala sobre isso. Quando ela começou, por fim, a tomar forma, o Paul disse: Você tem que admitir, tá melhorando. Como? Você disse, você tem que admitir que tá melhorando? E assim foi até as 2 da manhã. Pessoas vieram ver o Paul, algumas com horário marcado. Foram deixadas esperando embaixo, lendo ou mandadas embora. John e Paul pararam uma vez para uma refeição, um prato rápido de frituras. Na noite seguinte, o Paul e o John foram pro estúdio. Paul tocou a música nova ao piano, fazendo lá 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 lá, no acompanhamento ou batucando nas teclas a melodia, para dar aos outros uma ideia de como soava. Ringo e George disseram que gostaram, assim como George Martin. E todo o livro que eu citar vai ter link na descrição para comprar na Amazon. Então naquela noite eles ficaram horas e horas experimentando o que eles iam botar na base da música, adicionando trechos de bateria, piano elétrico e tudo mais. Eles tocaram a base daquela música umas 10 vezes. Vez ou outra o Paul ficava dizendo: mais uma vez, vamos tentar desse jeito, ou vamos experimentar com menos contrabaixo, ou mais bateria. Então por volta da meia-noite eles gravaram todo o instrumental da música. Então no dia seguinte, o John e o George se reuniram lá na casa do Paul McCartney para fazer o arranjo das vozes. Por volta das 7h30, todos se reuniram lá no estúdio para fazer a gravação do vocal. Daí um técnico colocou a base instrumental que eles tinham gravado na noite anterior e eles ficaram fazendo vários takes cantando em cima. Aí depois eles foram ouvir tudo que eles tinham gravado até então. Só que o Paul acabou ficando não muito satisfeito, principalmente com a bateria do Ringo Starr. Mas o Paul acabou pedindo para um técnico fazer uma recombinação dos sons que eles tinham gravado. Ouvindo o resultado, o Paul disse que estava bem melhor e que não precisava mais chamar o Ringo. Aí depois o John, o Paul e o George se colocaram em frente ao microfone e foram cantar a música de novo. Como eu disse, eles estavam só cantando em cima da base que eles tinham gravado no dia anterior. E que por sinal eles estavam ouvindo essa base num fone enquanto eles cantavam. O Hunter fala desse momento no livro dele. No próprio estúdio, tudo que se podia ouvir eram as vozes não eletrificadas dos Beatles cantando, sem nenhum instrumento. Parecia tudo meio raso e desafinado. Eles repetiram a música umas 4 vezes, e o John disse que não se sentia muito bem. Ia melhorar ao ar livre. Alguém foi destrancar a porta de trás do estúdio. Ouvi-se o som de pancadas e gritos animados vindo do outro lado. A porta começou a se mover levemente para dentro sob a pressão de um bando de fãs que tinham dado um jeito de entrar no prédio. Então, devido a esse incidente com as fãs, o George Martin, que era produtor dos Beatles, ele sugeriu que o John subisse até o telhado para tomar um arzinho, e foi o que ele fez. Aí depois apareceu no estúdio um sujeito usando uma camiseta roxa florida chamado Norman Smith, que tinha sido engenheiro de som dos Beatles há uns anos atrás, mas agora ele tinha um conjunto próprio com quem ele trabalhava, que era uma bandinha aleatória chamada Pink Floyd. E lembrando que o ano era 67, então o Pink Floyd estava gravando o seu primeiro disco, que é esse aqui, que por sinal eu não lembro
lembro o nome. Mas a intenção desse Norman Smith era perguntar pro George Martin se os membros do Pink Floyd podiam ver os Beatles trabalhando. Só que aí o George Martin não deixou não. Aí depois o John Lennon acabou voltando lá do telhado e eles foram gravar mais alguns takes. E que por sinal parecia o 1000º take que eles estavam gravando, velho. Então lá por volta das 2 da manhã, eles chegaram no resultado que eventualmente agradou eles. Agora vamos ver aqui algumas curiosidades. Curiosidade número 1. Um tempo depois perguntaram pro John Lennon sobre a música e ele acabou falando que ela fazia referência às suas tendências violentas. É o que o Steve Tanner fala no livro dele. Eu acredito sinceramente na paz e no amor. Sou um homem violento que aprendeu a não ser violento e se arrepende da sua violência. Curiosidade número 2. No segundo e terceiro verso, o John inseriu o seguinte verso: Now I can't complain. E dá pra ouvir perfeitamente ele cantando essas palavras. Mas por alguma razão ela não foi incluída lá na letra impressa da música, lá na contracapa do disco. E essa foi a história de Getting Better. Terça-feira a saga Sgt. Pepper's continua. Te vejo lá.